O encontro de Jesus com Tomé, após a ressurreição. Texto básico, João 20, 19 a 29. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois, disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Em João 20, de 19 a 29, o Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos que estavam reunidos com medo, com as portas fechadas, e lhes diz: Paz seja convosco. Após mostrar-lhes as mãos e o lado, e lhes dar o Espírito Santo para perdoar pecados, Jesus volta a aparecer aos discípulos uma semana depois, especialmente a Tomé, que não estava presente da primeira vez. Jesus atende ao pedido de Tomé, que duvidava, e mostra as marcas de sua crucificação, levando Tomé a exclamar: Senhor meu e Deus meu. Finalmente, Jesus declara que são abençoados aqueles que creem sem ter visto. O nome Tomé ficou definitivamente associado à dúvida. A origem disso tem a ver com a atitude questionadora do discípulo de Jesus, que expressou a necessidade de tocar com as próprias mãos no corpo de Jesus para que pudesse crer na sua ressurreição. Mesmo diante do testemunho de seus companheiros, Tomé estabeleceu como condição ver para crer. Ao longo dos séculos, a atitude de Tomé tem sido imitada por muitas pessoas no tocante à fé. Fala-se da vida de fé, mas vive-se como se Deus estivesse morto. Muitos se recusam a crer por não disporem de provas experimentais e científicas. Como Jesus reage diante da incredulidade daqueles que querem ver para crer? O que aprendemos desse encontro? Observações ao texto. Esse episódio do encontro de Jesus com Tomé situa-se entre os quadros das aparições do Cristo ressuscitado, o qual se fez realidade visível e palpável para centenas de seguidores. A comunidade de discípulos, reunida no primeiro domingo da ressurreição, que adotou, a partir de então, o hábito de se encontrar regularmente no primeiro dia da semana, recebeu a visita de Jesus. Maria Madalena comunicou aos discípulos a tão importante notícia. Ao cair da tarde daquele dia, os discípulos estavam reunidos. Entretanto, Tomé, também chamado Dídimo ou Gêmeo, por algum motivo não comparecera à reunião dos discípulos naquele dia. Ele já tinha ouvido Jesus falar reiteradamente sobre o propósito de sua missão, bem como a maneira como os fatos iriam se desenrolar. Juntamente com os 12, recebera as instruções concernentes à morte e ressurreição de Jesus. Foi ele mesmo quem se ofereceu para morrer com Jesus. Também foi Tomé quem indagou de Jesus o caminho para o céu.
Porém, mesmo ouvindo o testemunho dos seus companheiros, os quais afirmaram: "Vimos o Senhor", Tomé exigia uma confirmação palpável. Não crer na ressurreição é o mesmo que não crer no próprio Cristo. A ressurreição é o centro da fé cristã. Foi por isso que Jesus se apresentou visivelmente àqueles que creram. Tomé desejou ter um contato pessoal com Jesus para conferir a notícia recebida. O que se pode aprender desse encontro entre Jesus e Tomé? Lições do texto. Primeiro, Jesus corrige a incredulidade. No segundo domingo após a ressurreição, Jesus se apresentou outra vez aos discípulos reunidos. Ele atravessou as portas trancadas e transmitiu a mesma saudação anterior, estando Tomé, desta vez, reunido com os demais discípulos. Encontraram-se face a face, Jesus e Tomé. E agora? A pergunta de Jesus foi direta. Todos testemunhavam aquele encontro, assim como testemunharam a incredulidade de Tomé. As expressões de Jesus tornaram-se objetivas, confrontando a incredulidade de Tomé. Não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe ainda Jesus: Porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram? Jesus manifestou sua reprovação à atitude incrédula de Tomé. Em outras ocasiões, ele já havia reprovado a incredulidade dos discípulos. A palavra de Jesus pretende não apenas reprovar a incredulidade, mas também corrigi-la. Não sejas incrédulo, mas crente. Só se vence a incredulidade com a atitude de fidelidade. Não basta dizer que não é incrédulo, é necessário cultivar a fé. Segundo a Bíblia, Deus prometeu um filho a Abraão, e mesmo que, aos olhos humanos, já não dispusesse mais de condições físicas para tal, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Segundo, Jesus permite a experiência da fé. Tomé manifestou o desejo de tocar no Cristo ressurreto. E, diante dos demais discípulos, Jesus tomou a iniciativa e o convidou a que o tocassem. Jesus aceitou o desafio de Tomé e permitiu seu toque comprovador. Ele conhecia a fraqueza de Tomé, aceitou o seu questionamento e permitiu-lhe a experiência de comparação. Segundo os professores Juan Mateus e Juan Barreto, a experiência de Tomé não é modelo. Contudo, todo discípulo de qualquer época tem que ver o Senhor, e essa visão realiza-se ao experimentar-se a vida que ele comunica. É a comunicação do Espírito que produz essa espécie de visão. Nesse aspecto, cada pessoa precisa conhecer de perto a Jesus, mediante uma experiência pessoal. Há muitos crentes por aí que se declaram seguidores de Jesus, mas vivem a duvidar do poder do Deus vivo. Será que Tomé precisou tocar em Jesus? Comenta CHDD que, no texto, não se diz que Tomé tenha de fato tocado o corpo do Senhor, nem podemos deduzir, mas certamente se sugere que Tomé poderia tê-lo tocado, embora já não sentisse mais necessidade de fazê-lo, e pode ter deixado de tocá-lo por reverência. Mas diz o texto que Jesus se colocou à disposição de Tomé, e a reação dele foi: Senhor meu e Deus meu. Percebe-se que ele passou do questionamento para a submissão, reverenciando a Jesus e reafirmando sua pertença a Ele. Essa é uma atitude que retrata a aceitação pessoal do plano divino. Na vida cristã, vezes sem conta, nos assemelhamos a Tomé. Queremos ver para crer. E para chegarmos a assumir uma postura de fé incondicional, somos levados a questionar os planos de Deus. É nesse sentido que, segundo Paul Tillich, a dúvida faz parte da fé. Tomé estava na companhia dos discípulos, cheio de dúvida, mas ao se encontrar com Jesus, brotou em seu coração uma fé reverente e submissa ao Senhor. Diz o pastor Lindolfo Weignarter que Tomé levou suas dúvidas ao único lugar em que tinha chances de livrar-se delas, o lugar em que o próprio Jesus estava presente em meio aos seus discípulos. Ele tem uma resposta para nós. O grande problema da dúvida é quando a dúvida nos empurra para uma direção oposta a Cristo.
Terceiro, Jesus identifica a verdadeira fé. Diante da oportunidade, Jesus aproveitou para ensinar o verdadeiro sentido da fé, que é muito mais do que ver, sentir, apalpar. Ensina Jesus: bem-aventurados os que não viram e creram. Felizes são aqueles que vivem pela fé, na perspectiva do ensino de Hebreus 11:1. Aqui está o verdadeiro sentido da fé, que não depende de algo palpável para se manifestar. Não se pretende absolutamente dizer que a fé seja um pulo no escuro ou que seja uma aventura irracional. O que se pretende ressaltar é que a fé não depende de circunstâncias especiais. Atualmente, muitos grupos religiosos só fazem propagandas de milagres, desafiando as pessoas a ver para crer. Porém, Jesus afirma que felizes são os que não viram e creram. S. Kierkegaard, o famoso filósofo existencialista dinamarquês, afirma que, do ponto de vista da lógica de todas as religiões, o cristianismo é a mais absurda, pois fala em crer para depois ver. De fato, como afirma Paulo, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O ensino de Jesus propõe crer para ver. A conclusão do encontro de Jesus com Tomé abre uma porta do Evangelho para os que virão a crer. Em nossa fraqueza, devemos orar como o pai do menino liberto por Jesus: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Segundo a Escritura, sem fé é impossível agradar a Deus. E mais, o meu justo viverá pela fé. Discussão. 1. O que o grupo pensa da atitude de fazer prova de Deus? 2. Você acha que a fé é a causa do milagre? 3. Fé e razão. Você acha que uma coisa exclui a outra? Encerramos aqui uma série de 13 estudos sobre os encontros com Jesus. Nos próximos vídeos, vamos entrar numa nova série de estudos sobre batalha espiritual. Não perca! E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e pessoas que precisam aprender mais sobre a Palavra de Deus. Todos os referenciais bíblicos vão estar na descrição do vídeo. Que Deus, nosso Senhor, abençoe a todos.